Nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade aqui pela sua TV Horizonte, você já sabe, né? Emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Olha só, e agora um assunto que eu tenho certeza tem a ver com a sua vida, principalmente se você mora em condomínio. Né? Você sabe das regras de onde você vive? Pois é, gente, viver em condomínio significa utilizar em conjunto, né, com outras pessoas, as áreas, né, comuns. Entre elas, nós podemos destacar a portaria, as escadas, elevadores, garagem e também os espaços de lazer. E é por isso, gente, que é muito importante que todos se conscientizem, né, da necessidade de agir de modo a evitar qualquer incômodo para os vizinhos, né? E desnecessário, por exemplo, que o porteiro ou qualquer outro empregado do condomínio, ele tenha que lembrar ao morador sobre como agir com cordialidade, com respeito, né, para com os seus semelhantes, para as pessoas que moram aí próximas a você. Bom, e para conversar conosco sobre as regras de convivência em condomínio, eu recebo hoje aqui no Manhã da Piedade o Kênio Pereira, né, que é advogado e diretor da Caixa Imobiliária Netmóveis BH. Kênio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, prazer é todo meu. Kênio Pereira, pois é, viver em condomínio, né? Quando a gente já fala isso, conviver com outras pessoas, principalmente no ambiente que a gente mora, algumas regras devem ser observadas, né, ali ao pé da letra pelas pessoas, né? Com certeza, e as pessoas às vezes moram em casa, nunca moraram em condomínio, num edifício, e tem uma certa dificuldade. Tem gente que pensa que a casa é minha, eu faço o que eu bem entender. E não é bem assim. Não é. Então tem uma lei que regulamenta o direito de vizinhança e no condomínio tem a convenção, que é uma lei interna, que vem a orientar o comportamento das pessoas para que aquela convivência, aquele compartilhamento de áreas comuns seja possível. Sem regras fica muito difícil. Pois é, e esse regimento interno, quando um prédio é novo, quais os cuidados na hora de elaborar esse documento, Kênio? É necessária a participação de boa parte, né, ali dos moradores também. Com certeza, a lei fala 2/3. Então, a convenção do condomínio, ela regulamenta a propriedade, só que na prática, as construtoras já fazem um modelo de convenção, a minuta, e as pessoas, quando compram um apartamento, a sala ou a loja, elas são obrigadas a respeitar o que está na convenção. Agora, além da convenção, pode ser feito também o regimento interno, o que é importante em especial quando o prédio tem áreas de lazer muito complexas. Porque nós sabemos, quanto mais você convive com as pessoas, quanto maior a proximidade, mais fácil ter atritos. E a área de lazer, às vezes, tem gente que monopoliza a sala de ginástica, a quadra. Então tem que ter algumas regras para que todos possam usufruir de forma ordenada. E essas regras, elas devem ser definidas em reuniões com todos os moradores? Ou o síndico tem um poder de definir algumas delas? Na prática, o síndico tem que cumprir a convenção, o regimento interno e o que for deliberado pela Assembleia. Então o síndico ele é um mandatário, ele representa o condomínio e não tem o poder de criar regras. Então se qualquer pessoa, qualquer condômino quiser fazer alguma reclamação, alguma ponderação, leva para a Assembleia aprova a regra, aí essa regra passa a ser obrigatória para todo mundo, de acordo com o quórum legal. O quórum é o número de pessoas que é necessário para aprovar qualquer deliberação na Assembleia. O que a maioria decidir em uma Assembleia, então, no condomínio, passa a valer. Correto. Kênio, uma questão que incomoda muitas pessoas e a gente vê muitas reclamações é barulho, né? Barulho, às vezes, de salto alto, de bater porta, arrastar móveis. Como lidar com isso, né? Para conviver tranquilamente em um condomínio? Primeiramente, educação, né? É aquela questão... A gente aprende em casa, né, gente? Em casa. Segundo, o bom senso. Terceiro, entender que você morando em condomínio, você está dividindo paredes, né? Então, o teto, no caso, o piso, quando a pessoa anda. Então, é interessante que a pessoa venha entrar dentro do quarto, que ela tire o salto alto para não incomodar o vizinho. Nós sabemos que tem apartamentos hoje, até que as paredes são mais estreitas. Então, exige um cuidado maior. Então, em relação a isso, cabe também à pessoa que está sendo incomodada comunicar com o vizinho com tranquilidade para que ele venha a ter uma certa moderação. Agora, o pior, Síria, é quando a pessoa, às vezes, ela suporta aquele barulho 3, 4, 5, 10 vezes. Não conversa, não fala nada. Não conversa, acumula aquela raiva, aquele sentimento de angústia e quando vai conversar já briga com a pessoa. Já vem confusão. Então, o ideal é que haja uma comunicação, né, que a pessoa venha a explicar para a outra que aquele horário é inadequado para arrastar móveis. Tem crianças que brincam, de repente, no quarto.
né? Então, é brincar na sala, que ninguém está dormindo na sala. Então, são situações que a comunicação é fundamental. Agora, conversa. Diálogo, né, Clênio? Diálogo. Primeiro passo sempre. Se não deu certo, faz uma carta, uma notificação, até protocolada, né, pelo computador, faz 2 vias, Sim. entrega para a pessoa sentir que a coisa é mais séria. Para deixar registrado isso de alguma forma. Agora, tem hora que a pessoa não consegue resolver, aí vai a via judicial que pode acontecer. Ou o síndico vem até multar quando o barulho é na área comum do prédio. Pois é, outro ambiente, área comum que dá muito problema também, garagens, né? Aí estraga um eletrodoméstico, não tem espaço para ficar dentro de casa, coloca na garagem, né? Comprou um móvel novo, até despachar outro, coloca na garagem. Pode isso? A garagem também, a gente pode usar esse espaço para guardar outros itens, a não ser carro, moto, bicicleta? A garagem é uma área específica para automóveis, né? E, logicamente, colocar bicicletas, a moto, um automóvel. Agora, se a pessoa comprou um sofá novo, vai colocar um sofá antigo, fica ali 24 horas, com 48 horas, até vir um caminhão para tirar aquilo. Agora, usar a garagem como depósito é completamente irregular. E o pior, né, Cira? Tem gente que faz reforma no prédio. Sim. Quebra o apartamento todo e joga entulho na garagem, que vai empoeirar a garagem toda. Então, isso é proibido. E se a pessoa insistir em relação a isso, o síndico pode multar. Pode multar, então. É legal essa atitude do síndico. É legal, Mas aí, como definir essa multa? Isso também já tem que estar estabelecido no regimento interno, Kênia? Isso é um grande desafio, né? Porque geralmente a convenção é mal elaborada e não prevê o poder do síndico multar. Porque, de acordo com a lei artigo 1336 e 1337, a multa é aplicada pela Assembleia. Mas só que o quórum da multa pela lei é 2/3. É quase impossível. Você ter um prédio com 60 apartamentos, conseguir 40 votos é difícil. Então, é ideal a convenção prevê que o síndico pode multar. Então, pode ser alterada a convenção, dá poder do síndico multar e estipular um prazo de defesa da pessoa. Ela não se defendendo, a multa é consolidada e a pessoa é obrigada a pagar. Agora, houve um diálogo, o morador não atendeu o que foi solicitado ali pelo síndico, não retirou esses objetos da garagem. Já pode emitir essa multa ou não? Tem que haver uma notificação prévia? O ideal é que a convenção venha a prever todos os passos. Então, é comum a convenção estipular primeiro uma notificação e após essa comunicação por escrito, a coisa se repetindo, a infração, aí é aplicada a multa. Essa multa pode ser de até 5 vezes o valor da cota do condomínio. E se por acaso a atitude for causar um transtorno, sendo difícil a convivência, essa multa pode chegar até 10 vezes a taxa de condomínio. Então, se a atitude é grave, atrapalha a convivência, a multa pode ser agravada. E além da multa aplicada pelo síndico, nada impede que o condomínio venha entrar com a ação e que o juiz venha aplicar a multa diária, que vai pesar muito no bolso do infrator. Então, a questão da multa ela tem caráter educativo. Sim, sim. Agora, outra questão que incomoda bastante também, obras em apartamentos, né? A pessoa decide fazer uma reforma, mudar todo o interior ali do apartamento. O que ela deve observar? Quais os cuidados ela deve tomar antes de começar essa obra? Se por acaso for uma obra de reforma, que não for alterar paredes, quebrar paredes, tudo bem. Então, ela vai... Trocar um piso, por exemplo. Trocar um piso, pode trocar um piso à vontade e tal. Olha o horário, né? Que geralmente vai fazer a obra de 9 às 5 da tarde, verificar que o final de semana não é apropriado, que as pessoas estão lá para descansar, evitar sujar as áreas comuns, ter um controle de quem vai entrar dentro do apartamento, criar uma situação de não perturbar a vizinhança. Agora, obra sem barulho é quase impossível. Não tem jeito. E aí vai do bom senso do vizinho também, se está dentro daquele horário que é permitido, respeitar, né? Corretíssimo, é isso aí. Então, passou do horário, reclama. Reclama. E a questão do final de semana que é muito grave. Tem pessoas que às vezes pegam um pedreiro, um pintor, quer fazer a obra só no final de semana que vai fazer barulho. Isso realmente é falta de respeito com relação aos vizinhos. E caso durante essa obra cause algum dano para o apartamento do lado ou para o apartamento do andar de baixo, como que deve ser resolvida essa questão? Isso acontece com frequência às vezes. A pessoa vai instalar alguma coisa na parede, um armário, vai fazer alguma obra e fura um cano. E vaza no imóvel vizinho e aí vira até aquela confusão. No posto do elevador. Pode até queimar o elevador. Tem casos que estouram um cano sem querer. Mesmo sendo um acidente, cabe ao proprietário do apartamento assumir os danos. Então ele tem que consertar o defeito e indenizar qualquer dano que tenha causado a terceiros. Agora, é fundamental o proprietário entender aqueles empregados que estão ali fazendo a obra, ele é responsável.
Então ele assume o dano, o proprietário do apartamento, ele pode cobrar da empresa depois. Agora, falando de áreas de uso comum, aqueles prédios que têm área de lazer, né, salão de festas, nesta época do ano as pessoas procuram muito, porque às vezes o apartamento é pequeno, quer reunir a família toda, os amigos, e as pessoas querem usar lá o salão de festas do prédio ou o espaço gourmet, né? O que é indicado nesse caso, Clênio, para não haver problemas aí? Porque mais de um morador, dependendo do tamanho do prédio, pode querer usar aquele espaço. E aí? O detalhe é que geralmente tem um regimento interno, tem regras para usar salão de festas, para ninguém monopolizar, que todos têm direito de usar, criar um mecanismo de avisar, de reservar com antecedência, né? Evitar que uma pessoa venha a monopolizar o salão com relação ao barulho, né? A pessoa tem que entender que aquilo é uma área de lazer. E são festas, reuniões familiares. Se a pessoa quer colocar uma banda de som, um som absurdo, ela realmente tem que colocar um clube, local apropriado para isso. Então, o condomínio é local de famílias se reunirem, a festa tem que ser moderada e até certo horário ligar o som. Depois das 11, meia-noite, é obrigatório uma maior cautela para não perturbar o vizinho. Então, o salão de festas é motivo de muita confusão às vezes. E tem que ter um horário também nesse regimento de funcionamento, né? E a questão também da pessoa, até a questão da limpeza. Tem prédios que às vezes cobram uma quantia, uma taxa para limpar aquele espaço. Enfim, quando é bem utilizado, bem regulamentado, é tudo tranquilo. Bom, nós começamos a falar sobre taxa, agora nessa época do ano também vem o período de pagar 13º dos funcionários do porteiro, o pessoal da limpeza dos prédios, né? E aí alguns condomínios estipulam uma taxa extra para esse pagamento. E aquelas pessoas que acabaram de mudaram em novembro, dezembro, elas podem se sentir prejudicadas com isso, né? O que é ideal fazer nesse caso? Com certeza essa colocação que você fez é interessante, porque ninguém reflete sobre isso. Então, todo condomínio tem a taxa ordinária, que é a taxa necessária para pagar a luz, a água, os salários. E deveria haver uma cota parte salarial de 1/12 todo mês no rateio de condomínio. Por quê? Todos nós sabemos que a pessoa tem que pagar 13º, tem que pagar férias do empregado. Mas tem condomínios que chegam no final do ano, estipulam uma taxa extra para pagar as férias ou 13º, e acaba que aquela pessoa que mudou no final do ano, ela é penalizada. Por outro lado, quem mudou do prédio, saiu do prédio em setembro, usou os funcionários, utilizou os serviços durante todo esse por tempo. 9 meses, não pagou nada. Então, o ideal é que haja um rateio mensal de 1/12 dessas cotas. E o pior, né, Cira, é quando acontece um acerto trabalhista, que é muito caro. De repente, tem acerto de 10, 15 mil reais e o condomínio é obrigado a fazer aquele rateio de imediato e quem está pagando hoje não usufruiu daquele serviço. Sim. Mas, na prática, tem que ser pago. Bom, e se coincidir com essa época de 13º, aí que vai ser mais dinheiro ainda, né? Com certeza. Para ter em caixa. Outra preocupação das pessoas também são com os animais, né? Um condomínio pode proibir que o morador tenha um animal ou que circule ali pelas áreas comuns? É comum as convenções já proibirem isso, convenções antigas. As modernas são mais atualizadas de acordo com a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais. Um ponto básico, todo mundo tem o direito de usar o apartamento, desde que não perturbe a vizinhança. Então a pessoa tem o seu pet, tem o cachorrinho lá, não tem problema, o síndico não pode impedir a pessoa mudar para o prédio com um cachorro ou com outro animal, porque a convenção proíbe. Essa proibição, ela é inócua. Agora, o que pode acontecer é que depois que a pessoa mudar, aí o pet vir a incomodar a vizinhança, o síndico pode repreender, chamar atenção, multar e, se insistir, pode até entrar com a ação para excluir aquele cãozinho. Mas, na prática, nós sabemos que 95% ou mais, né, das pessoas que têm cães não tem nenhum problema. Então, essa prevenção, essa proibição prévia não tem valor legal. A pessoa pode entrar para o prédio com o seu pet tranquilamente. Agora, cabe ao tutor do animal, né, tomar cuidados para que não venha perturbar a vizinhança. E cuidado com a higiene também desse bichinho. Com a higiene, bichinho, com a segurança, evitar que o cachorro, às vezes, tem gente que tem certo pavor do animal, né? Então, evitar entrar com o animal no elevador cheio de pessoas, evitar que o pet, né, venha a sujar as áreas comuns, estragar o jardim. E se sujar, fazer a limpeza também, né? Corretíssimo, é tranquilo. Então, se sujar, limpa. E as pessoas gostam dos animais. Isso é uma tendência mundial, né? O animal o crescimento é muito grande, né? Ajuda a socializar, todo mundo gosta. Agora, quem tem essa prevenção tem que respeitar quem gosta dos animais também. Então, é a questão de bom senso e de respeito mútuo. Tá certo, então. Clênio Pereira, muito obrigada pela sua vinda no nosso programa hoje e um excelente 2019 para você. Por nada, foi um grande prazer, tá?
Olha só, pois é, você que mora em condomínio agora ficou bem informado, né, sobre o que pode, não pode, a importância da cordialidade no dia a dia, não é? E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de comida, gastronomia popular. É daqui a pouquinho, não saia daí.